Então, gente, essas teorias, né, geográficas dão para nós uma ideia de quanto a geografia é importante. O quanto a geografia não é mais aquela disciplina simplória, enfadonha, né, que dá sono, que é chata, que não tem serventia nenhuma. Ela tem muita serventia e sempre teve ao longo dos séculos, quando se fala em dominação. Tá? Porém, o que é passado para nós, o que é trazido para a escola, é a chamada geografia dos professores, que é a geografia que não interessa a ninguém, enquanto a verdadeira geografia dos estados maiores, ela serve ao poder como uma forma de dominação territorial, que a gente vai falar um pouco mais aqui para frente, tá bom? Então, seguindo aqui, dado que a gente estava falando ainda sobre a escola alemã e o determinismo geográfico, né? O Ratzel, ele tem um livro clássico chamado Antropogeografia, né? Ou seja, a geografia do homem, né? Antropo, onde ele defende que as leis geradoras da história humana são as mesmas das espécies vegetais e animais. Ele vai na ideia do Lamarck e do Darwin, né, e coloca também a toda a lei para as sociedades semelhante àquela que rege a natureza e outros seres vivos, vegetais e animais. Então, de acordo com o Ratzel, né, ele diz que o homem ele é um produto do meio geográfico em que ele vive, né, e esse meio natural exerce uma função dominadora sobre o homem, o qual deve submeter aquele meio, ou seja, você não pode ou não deve lutar contra os elementos da natureza. Se você nasceu naquele lugar, você deve se adaptar e submeter às leis da natureza, às leis do meio, né? Ou seja, se eu nasci num lugar bom, privilegiado, eu estou tranquilo. Agora, você que nasceu num lugar que não é privilegiado, você vai ter que aceitar isso, né? É uma forma de submeter, de subjugar demais sociedades. Enquanto os alemães diziam, nós nascemos no melhor lugar do mundo, porque geograficamente, fisicamente, naturalmente, aqui é perfeito. Quem nasceu em outras regiões teve azar, né? E não vai se desenvolver. E isso vai dar base para que os alemães, né, criem as suas campanhas expansionistas e de colonização, né, no período neocolonial, já no início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX. Então, tudo isso dá base para o avanço, né, alemão pelo mundo. Então, indiretamente, o pensamento determinista acabou responsável aí por parte das teorias de superioridade racial, né, como a gente falou há pouco, no século XIX e século XX, e também serviu de base para a expansão capitalista neocolonial entre os séculos XVIII e XIX. Então, se você vive numa área que é geograficamente, socialmente mais fraca, você deve ser dominado por alguém que é superior para que essa sociedade superior traga para você o desenvolvimento. Então, isso era o que dizia a corrente determinista alemã. Essa foto que vocês viram no outro slide representa um expoente da geografia francesa, que sempre se contrapôs à geografia determinista alemã, e é a chamada geografia possibilista, ou possibilismo geográfico, que vai ter entre seus maiores expoentes essa figura aí, que é o Paul Vidal de Lablache, né, que cria a chamada corrente possibilista com o intuito de combater, né, de confrontar o determinismo geográfico alemão. Professor, é porque eles eram inimigos, eles queriam, né, um criou para destruir o outro, quase isso. Né? Não é somente o interesse teórico, é o interesse territorial, dominação. Os franceses também viviam na corrida neocolonial, expandiram seu território pelo mundo inteiro e com uma outra visão de mundo. Né? Ao contrário dos deterministas, né, o possibilismo, ele surge afirmando que o meio geográfico deve ser dominado pela cultura e não pelas semelhanças naturais. A natureza vai ser considerada como fornecedora de possibilidades para que o homem, né, modifique a natureza, sendo assim o homem um agente geográfico. Então, essa ideia do possibilismo francês, ela vem contrapor o determinismo geográfico alemão. No seguinte, a cultura deve se sobrepor ao meio natural. Isso foi um ponto forte para o processo de neocolonialismo francês. Né? Os franceses dominaram vários países da África e ali impuseram suas colônias. Até hoje, a França tem parte do seu território aqui na América do Sul, na Guiana Francesa, não é uma colônia, é território francês, e todas as suas conquistas, né, nessa transição do século XIX para o século XX, se deram com base na cultura. Olha,
A África é pobre, é quente, determinado país, mas nós vamos lá levar nosso conhecimento científico, cultural, e vamos modificar o pensamento daquelas pessoas e mostrar para elas que elas podem ser desenvolvidas, se, né, elas realmente assimilarem a cultura do colonizador. Então foi um outro processo facilitador. E também pleiteava a exploração dos recursos naturais, a corrente a possibilista francesa, onde ele diz que os elementos da natureza, a natureza deve ser vista como uma fornecedora de possibilidades. Ou seja, aquele lugar é quente, é pobre em terras férteis, mas o que é que tem lá? Tem recursos minerais, tem petróleo, tem ouro, tem diamante, tem cobre. Então é isso que nós vamos explorar. Então a corrente possibilista, ela não se opõe à corrente francesa meramente por uma questão ideológica. Essa coisa de ideologia também só vigora por aqui. O que existe por trás de tudo isso é interesse econômico, interesse capitalista, ganhar dinheiro. Por isso que os franceses se opuseram aos alemães, perdão.